coisa, vamos preparar o ambiente, né? A gente deve escolher um ambiente, um local sem muito movimento, para que a gente não possa tirar a atenção de quem está assistindo o conteúdo que a gente tem para oferecer. Então, a gente procura, de certa forma, evitar aquelas passagens de crianças correndo atrás, cachorro latindo, porque isso tudo distrai o apresentador e distrai também os participantes. Então, é bom que você avise em casa que vai ter uma reunião online para que você crie esse ambiente especificamente nesse horário para a sua reunião. Se possível, feche a porta, né, mas fique no local perto da sua internet. Eu sei, gente, que para a gente coordenar esse tipo de reunião, de local dentro de casa, não é tão fácil assim, porque existem uma série de variáveis que precisam ser consideradas para que a gente tenha um local considerado minimamente ideal, levando em consideração principalmente a iluminação. Vocês sabem que fotografia, a iluminação é o princípio básico da fotografia, é a luz, e da câmera também. Se você tem na escuridão, você pode ter uma câmera de maior definição possível, você não vai conseguir capturar nada. Então, é a iluminação que te deixa feia ou te deixa bonita na televisão. E também na câmera, claro, do computador. E a câmera do computador ainda é pior, porque ela tem menos capacidade. Geralmente, nas reuniões online, a tendência agora é você usar pelo celular. O celular, a câmera do celular é bem melhor, a qualidade, geralmente. Mas o que acontece? Quando você coloca o celular na horizontal, e é muito mais legal você colocar o celular na horizontal, às vezes você aparece mais largo, o efeito, você engorda um pouquinho, que também não é adequado. Então, o ideal é você ajustar o seu celular para a posição retrato. E aí você consegue ter uma imagem mais interessante de você mesmo. Então, a gente fica, claro, de frente para a luz, né? A fonte sempre tem que ficar iluminando o objeto. Então, nunca fique de costas para uma janela, por exemplo, porque você vai ficar todo escuro. Então, se você quiser criar, por exemplo, professor, então eu não tenho uma situação agradável de luz na minha casa, ideal, como é que eu faço? Você pode criar uma iluminação usando uma fonte principal, uma key light, e uma fonte soft light, que é uma luz mais delicada, é uma luz difusa. E aí você pode montar esse teu set de luz. Um do lado direito, que vai ser a fonte principal, geralmente é uma luz mais quente, e a outra com uma luz mais fraquinha, uma luz de LED. Você pode pegar até um abajur de casa, sabe aquele abajur que tem de leitura? Você pode colocar um desses e coloca uma folha de papel em branco, papel vegetal, ou uma folha de ofício, geralmente papel vegetal é melhor, para deixar aquela luz um pouco mais difusa. Se você não tiver dois spots desses de iluminação, caseira mesmo, você pode usar só um com uma folha de papel vegetal em cima, prende com um pregador de roupa, e aí você tem o mesmo efeito dessa luz, por exemplo, que é essa luz aqui, que é essa luz de LED, que ela é redondinha, e que deixa a pessoa realmente muito mais bacana no vídeo, mas ela custa uma faixa de entre 200 e 300 reais. Mas então você pode forjar essa situação em casa de uma fill light, uma luz de preenchimento, com esse papel vegetal em cima da sua luminária de leitura. E você coloca um pouco, mais ou menos, meio metro, 60 centímetros do seu rosto, sabendo que a posição do seu computador tem que ficar mais ou menos na altura do seu nariz. Celular, você pega o celular na altura do nariz, você estica a mão, é a posição ideal. E a câmera, mais ou menos, numa situação de 50, 60 centímetros de distância. Sabemos que o enquadramento, como é que você tem que fazer? Você tem que ter o topo da cabeça aparecendo e abaixo das axilas também. Então, você vai criar esse enquadramento sem perder o topo da cabeça. Essa região aqui a gente chama teto. Então, a gente não coloca muito teto, porque senão você fica parecendo uma pessoa muito pequenininha e sem expressão no vídeo, mas também você não cresce demais e aí corre o risco de cortar a sua cabeça. É até mais adequado você cortar em cima do que cortar aqui embaixo. Tem gente que fica lá embaixo e fica só com aquele olhinho assim, que é a visão que a gente tem aqui dele. Então, não é interessante. É claro que você pode ter a opção de entrar com o vídeo desligado e entrar só com a sua foto, mas quando você vai, por exemplo, numa reunião ou uma sala de aula, e às vezes os professores pedem que vocês apareçam mesmo para que haja uma interação maior, inclusive é melhor para o professor ter uma interação melhor com os alunos, e também quando você vai apresentar algum trabalho, alguma coisa, é interessante que você tenha esses cuidados com o seu enquadramento, da maneira como você vai aparecer na tela, porque isso tudo contribui para a sua apresentação.
Então, a gente escolhe um lugar de frente para a luz. Aproveite também, se for de dia, eu estou aproveitando, por exemplo, 2 fontes de iluminação. Eu tenho uma janela aqui na minha direita e tenho uma ali na minha esquerda que eu puxei uma cortina translúcida, que aí não fica uma luz tão forte, porque o ideal é que a gente tenha uma luz difusa, porque as luzes muito marcadas criam sombras no rosto e criam olheiras e e acentuam as marcas de expressão. E ninguém quer ficar velho no vídeo, certo? Vamos lá. Então, evite ficar de costa por uma janela, eu já falei, e evite luz em cima da cabeça. Tem gente que fica embaixo, à noite, fazendo reunião, com uma lâmpada bem em cima da sua cabeça. O que acontece? Quando você tira uma foto meio-dia no sol, que é aquela incidência de luz bem no meio da sua cabeça, você fica com isso aqui muito escuro. Fica bem escuro. E aí não é o que você quer. Você quer iluminar o seu rosto. Então, a luz ideal é aquela que venha de frente, numa região mais ou menos de 45 graus, para que ilumine o seu rosto e numa luz suave, difusa, para evitar ter marcas de expressão. E evite a luz acima da cabeça e de baixo para cima. Quando você coloca uma fonte de iluminação de baixo para cima, você amplia essa região aqui e parece aquela coisa de Frankenstein. Você fica com aquela coisa assustadora. De cima para baixo, você vira um vampiro brasileiro. E de baixo para cima, você vira aquela coisa assustadora do Frankenstein. Então, evite isso. As 2 situações não são agradáveis. É melhor colocar a luz mesmo da sua frente, ou um pouquinho para a direita, ou um pouquinho para a esquerda, com um difusor. E se você não tiver um difusor, você pode usar uma folha de papel A4, coloca do lado, é apoiada num livro com o pregador, e você também tem rebatendo uma luz que vem do seu spot, da sua luzinha de leitura que você colocou para iluminar o seu rosto. Depois eu passo para vocês um link que tem dicas caseiras de preparar a iluminação baratinha em casa, se você não quiser investir numa luz. Você também pode ajustar o brightness, a exposição ou o contraste, através mesmo do Google Meet, tem, você entra, quando você vai ajustar o microfone, o microfone e a câmera, na hora de ajustar a câmera, você trabalha o brightness, que é a exposição, aumenta ou não a exposição à luz, e trabalha os claros e escuros, e também as cores mais intensas ou menos intensas com a saturação, o brightness. Mas eu prefiro que você invista numa lâmpada LED, porque hoje em dia a gente está trabalhando demais com isso e vai te dar um bom proveito em termos de imagem que você vai vender para a pessoa. Não se esqueçam de que a imagem que você tem é o seu capital. A imagem também é o seu capital. Homens e mulheres de negócios, homens e mulheres que atuam no mercado de trabalho, eles sabem que como você se apresenta para o outro é a primeira impressão. E aí você sabe que mais de 80% da captação de informações que um sujeito tem quando olha você pela primeira vez é pelo seu visual.